Boa tarde, meu nome é Tamira de Paula Santos, sou do curso de Engenharia de Minas, pela Faculdade Unileia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a concentração gravítica e a separação magnética. Bom, na concentração gravítica, o equipamento de mecanismo mais complexo é o jig, por conta das variações hidrodinâmicas contínuas. Ele explica cada uma das teorias de jigagem e descreve o funcionamento do jig Denver. É um método gravítico de concentração mais complexo, pois se baseia em variações hidrodinâmicas. A separação dos minerais com diferentes densidades é realizada em um leito que sofre sucessivas expansões e concentrações verticais, causadas por uma corrente pulsante de água. A teoria de jigagem pode ser dividida em duas abordagens: a clássica, que seria a teoria hidrodinâmica, e a teoria de energia potencial. A teoria clássica descreve a jigagem conforme o comportamento individualizado da partícula no fluxo. Na teoria clássica, a separação das partículas ocorre principalmente quando o leito está aberto e dilatado. Os mecanismos que levam à estratificação nessa fase são a aceleração diferencial, acentua a sedimentação retardada. Por meio desses mecanismos, as partículas finais e leves ficam na superfície do leito e as partículas grossas e pesadas ficam no fundo do leito. Sedimentação retardada. Com o aumento da densidade da polpa, o movimento de sedimentação de uma partícula passa a ser influenciado pelo movimento das outras partículas imersas e pelo movimento do fluido entre as partículas, de modo que a velocidade terminal de sedimentação retardada seja baixa, ideal para separar partículas grossas pela densidade. Aceleração diferencial. Uma partícula sofre interferência das paredes do concentrador e das outras partículas. Por isso, move-se por um curto período de tempo e por curta distância, até que sua trajetória é desviada por uma superfície ou por uma partícula. Isso faz com que as partículas fiquem sujeitas a períodos de aceleração e desaceleração seguidos, dependendo do tipo de concentrador. Esses períodos podem ser predominantes durante a movimentação das partículas. Mecanismos atuantes na concentração. Por outro lado, durante a sucção, o principal mecanismo atuante na separação das partículas é consolidação intersticial. Nessa fase, as partículas finas e pesadas ficam no fundo e as grossas e leves ficam na superfície do leito. As sucessivas impulsões e sucções resultam em uma concentração com ótima eficiência e quase perfeita, em função da densidade das partículas presentes no leito. Ocorre quando as partículas com tamanhos diferentes e densidades diferentes não percorrem distâncias iguais. Partículas de tamanhos diferentes alcançarão o repouso em tempos diferentes. Partículas mais grossas sedimentam com maior rapidez e formam interstício entre si. Aumenta a liberdade de movimentação das partículas finas nos vazios criados. Teoria de energia potencial. Essa teoria descreve a separação das partículas com diferentes densidades em um leito pulsante em função da variação de energia potencial antes da jigagem e após a jigagem. A estratificação ocorre da superfície para a base do leito, em ordem crescente de densidades. A pulsão faz com que parte da energia potencial seja dissipada. A teoria da energia potencial visa descrever o comportamento do leito como um todo. A diferença de energia sempre será positiva, pois a mistura parte de um estado de instabilidade e pulsão, ela vai para um estado mais estável e de menor energia potencial. Ocorre rebaixamento do centro de gravidade no sistema. A jigagem é um processo de separação hidráulica que consiste na repetição, expansão e concentração vertical de um leito de partículas pelo movimento pulsante de água. Os jigs possuem como principais vantagens a construção barata, além de operação e manutenção simples. Esse jig de crio fixo é aberto e emprega uma diafragma. O produto denso é extraído no fundo do compartimento. Na parte superior do compartimento encontra-se o mecanismo 20, que gera pulsões de um lado do outro, o leito e o crivo. O mecanismo responsável pelas pulsões consiste de uma biela que realiza movimento alternativo vertical, dado por um eixo excêntrico, o qual atua sobre um diafragma de borracha. A fórmula de Joule da arca
de Giggs, Haas e Denver resulta na ocupação de uma parte significativa da área dos aparelhos pelo mecanismo responsável pelas pulsões. Nos Giggs, Pan-Americanos, Heimer e Bendelari, o mecanismo responsável pelas pulsões e posicionado abaixo do compartimento de Giggs, permitindo uma melhor utilização do espaço de piso na usina. Bom, essa aqui é a figura de Giggs e Denver. Bom, é isso.